E vamos receber com uma grande salva de palma a nossa pastora Priscila. Aleluia! Para mim, essa salva de palma misturado com o Ru estava maravilhoso agora. Para o Senhor, acho que você pode fazer ainda melhor, dando um aleluia, um glória a Deus. O que você acha? 1, 2 e aleluia, glória a Deus. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória nessa noite, amém? Glória a Deus. Que missão que eu tenho aqui nesta noite? Trazer essa palavra. Já há um tempo o Senhor já estava ministrando sobre isso no meu coração. Mas, como muitos de vocês sabem, hoje o preletor da noite seria outro. E nós, como igreja, pedimos perdão e oração, porque o pastor queria trazer a palavra para a gente hoje. Tiveram um imprevisto lá em Guiné-Bissau e, por isso, eles não conseguiram embarcar. Ele estava vindo para essa missão, onde ele ia trazer uma palavra evangelística para o nosso coração, mas, infelizmente, houve contratempos ali, eles não conseguiram embarcar. Eles estavam lá em missão, estavam em mais de 30 pessoas e todos eles ficaram presos lá e não conseguiram embarcar rumo a essa missão que teria em Portugal. Então, nós agradecemos o coração disponível deles, pedimos perdão para todos que vieram com essa expectativa no coração e pedimos que vocês orem por eles, coloquem a vida deles em oração, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer. E isso foi o levante do inimigo, mas ainda assim o Senhor vai usar eles tremendamente naquele lugar. Amém? Posso contar com o coração de vocês? Glória a Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a tua cabeça. Que você pudesse respirar fundo neste momento. Talvez hoje você não teve um segundo para você nem respirar, nem para você estar presente. E nesse momento eu queria te convidar a você, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Que você pudesse se acalmar nesse momento e falar com Deus: Pai, eu estou aqui. Nessa noite eu quero, Deus, ouvir a tua voz. Nessa noite, ó Deus, eu quero ser tocado, ser ministrado por ti. Que nessa noite o Senhor traga sobre mim confronto, que o Senhor traga sobre mim verdade. Que o Senhor me leve, ó Deus, em uma reflexão profunda, onde eu possa olhar para dentro de mim. Onde nessa noite nós possamos, ó Pai, receber o teu amor, a tua correção, e que nós possamos endireitar, Deus, tudo aquilo que é preciso, ó Pai, para nós vivermos o chamado do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa confrontar, Deus, os nossos achismos, que nós possamos deitar tudo em terra nessa noite, ó Pai. Me coloco, ó Deus, diante de ti e peço, ó Pai, que o Senhor cresça em mim, que eu diminua. Que a tua presença, Deus, seja sobrenatural neste lugar. Que essas paredes, ó Pai, se tornem pequenas para o teu agir, para o teu mover sobre nós. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, transbordando. Que nós possamos sair daqui inundados da tua presença, com amor fervoroso em nosso coração. Que a partir dessa noite, ó Deus, nós não sejamos mais os mesmos. Que nós possamos te encontrar de uma forma tão profunda nessa noite, através da tua palavra, ó Deus, que nada mais importe. Que tudo aquilo que nós temos construído seja passageiro. Que o nosso coração esteja inteiramente ligado à tua vontade nessa noite. Fala conosco, ó Pai, nós abrimos o nosso coração. Nós pedimos, ó Pai, nos leva a nossa mente cativa ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, viver uma noite onde a tua presença, ela é exaltada neste lugar. Nós pedimos, ó Pai, vem sobre o nosso coração. Nos pastoreie nessa noite, ó Pai. Que a tua graça nos baste nessa noite. Que nada, ó Pai, dos nossos problemas lá fora venha impedir de recebermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós escolhemos, Senhor, a boa parte. Nós estamos aqui rendidos aos teus pés para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha se manifestar no nosso meio, quebrantando corações, mudando, ó Deus, a atmosfera deste lugar, trazendo a atmosfera dos céus para este lugar. Nós clamamos, ó Deus, o teu agir, o teu fluir neste lugar. Venha com cura, Senhor, venha com libertação. Venha com restauração neste lugar. Vem com esperança neste lugar. Renova, Deus, as suas misericórdias no nosso coração.
Traz, ó Deus, à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos deixar com que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Que nós nessa noite sejamos como vasos em Tuas mãos, dando ao Senhor total liberdade para fazer e para agir como é o desejo do Senhor. Que independente do que achamos para nós mesmos, nós entregamos todo o domínio e controle da nossa existência diante de Ti. E nós pedimos, ó Pai, vem sobre nós, nos endireita nessa noite, nos corrija nessa noite. E que nós possamos sair daqui ainda mais fortes no Senhor, ainda mais convictos da Tua graça sobre nós, ainda mais convictos do que o Senhor vai nos usar para fazer nessa terra, nessa nação. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor e o Teu agir, o Teu fluir seja livre neste lugar, em nome de Jesus, amém? Aleluias. Essa semana é uma semana onde nós estamos sendo bombardeados, né, de informações a respeito dessa festa carnal que é o carnaval. Graças a Deus, Portugal tem uma influência muito pequena, mas ainda assim existe, né? E nós estamos vendo um movimento no mundo espiritual que não está muito normal. E nós precisamos apressar o nosso posicionamento. Nós precisamos apressar em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas o Senhor, Ele trouxe uma palavra muito dura no meu coração. E eu espero que no fim você continue me amando. Que você saia daqui com mais convicção de que o Senhor é que está falando com você e não sou eu. Porque a parte daquilo que precisava ser confrontado em mim, ela aconteceu, você pode ficar tranquilo. E está acontecendo. Mas o Senhor, Ele começou a trazer muito ao meu coração o quanto que nós nos tornamos bons em nos acomodar em algumas situações da nossa vida. Quantas vezes, eu quero que vocês sejam bem sinceros, viu gente? Vocês participam comigo assim, vocês não deixam eu sozinho fingindo de bobo não, tá? Que eu vou levantar minha mão e você levanta junto comigo se você já passou por alguma dessa situação, tá? Mas, alguém aqui já se sentiu influenciado a mostrar ou a ser alguém que você não era? Que bom, muito obrigada. Você, em algum momento em que você se colocou nessa posição, você já se sentiu uma farsa? Muito obrigada pela sinceridade. Alguém aqui já precisou em algum momento da sua história, da sua trajetória, se transformar em alguém que você não era para caber em algum grupo? A grande maioria, né? A maioria de vocês em algum momento se identificou com algum desses casos. E nós temos muitas vezes a facilidade de nos adaptarmos a algumas situações, principalmente quando elas se tornam confortáveis. Viver com Cristo é abrir mão dos prazeres da vida, porque Satanás, ele não é bobo, né? Ele sabe aquilo que mexe com o nosso coração, ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, e ele nos tenta naquilo que faz sentido, né? Faz sentido ele te tentar com uma coisa que você não está nem aí? Por exemplo, você não gosta de maçã, ele não vai chegar com você e vai te dar uma maçã. Agora, se você gosta de morango, aí ele vai arrumar os melhores morangos da Europa. Os morangos é bom, né? Porque no Brasil, eu não sei. A minha impressão é que eu nunca comi morango no Brasil. Bom, a cereja. No Brasil, a gente só comia o quê? Chuchu. Que é aquela coisa que eles criavam lá, colocavam numa água vermelha e nos enganou a vida inteira. A minha infância inteira, eu achei que aquilo era cereja mesmo. Quando eu comi cereja de verdade, eu me senti enganada. Mas nós precisamos estar atentos porque o lado que Satanás ele vai nos levar para nos acomodar, ele sempre vai ser mais confortável do que abrir mão de alguns prazeres do mundo. Abrir mão de alguns ambientes do mundo. Note que às vezes a gente vê... Quem aqui convive com criança ou já conviveu em algum momento? Você já precisou chamar a criança e ela fingiu de boba? Mas aí você está falando um assunto super sério e do nada ela vem dar uma opinião. Ela está lá brincando na vida dela, fingindo que você não está ali. Se você chamar ela 200 vezes, ela vai continuar ignorando. Mas se você falar alguma coisa assim que interessa ela, vai sair correndo e vai lá dar o palpite dela.
E muitas vezes, infelizmente, nós nos tornamos como crianças diante de Deus. Deus está falando conosco o que é preciso ser feito e nós estamos lá, ó. Eu tinha um amigo que ele falava fingindo de egípcia. Só fingindo de morta, como se nada estivesse acontecendo. Nem é comigo. E muitas vezes Deus nos dá chamados em que a gente simplesmente finge que não é com a gente. Ignora. Igual uma criança que não quer ouvir o xingamento ou não quer sair daquele momento dela ali de brincadeira, aquele momento que para ela está confortável e o adulto quer que ela vá fazer alguma coisa. Em alguns momentos na Bíblia a gente vê Jesus ele chamando a atenção dos discípulos ou das pessoas em que ele estava passando com esse comportamento. A gente vê um momento em que Jesus ele confronta Pedro e ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele ama. E Jesus: apacenta minhas ovelhas. E Jesus: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Nós temos vários momentos em que o Senhor, Ele nos dá chamados e ensinamentos daquilo que nós precisamos fazer. Existem momentos em que nós precisamos ser cuidados, mas nós também precisamos cuidar das pessoas que o Senhor coloca ao nosso caminho. Existe um momento em que nós recebemos alimentos, mas nós também precisamos nos colocar na posição de distribuir este alimento. Nós precisamos de cura, mas nós também precisamos aprender a levar cura para aqueles que precisam. E quando nós olhamos para algumas situações da nossa vida, ou alguns comportamentos, alguns posicionamentos, o que será que as pessoas têm visto quando ela olha para a gente? O que será que as pessoas têm visto quando ela te vê naquela primeira vista? O que será que as pessoas têm pensado ao seu respeito? Qual tem sido a aparência que você tem levado para os ambientes em que você está? Porque o lugar mais fácil para ser crente é dentro da igreja. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Aqui é fácil. Todo mundo está na mesma onda. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora, difícil mesmo é ser crente no trabalho, onde o povo só reclama, onde o povo só murmura, onde o povo só fala de bebedeira ou de coisa errada. Mas qual a sua postura dentro desse ambiente? Alguns estudos dizem que uma pessoa, quando ela olha para outra, ela cria uma percepção sobre aquela pessoa. E esse estudo, ele fala que uma pessoa, ela cria uma percepção sobre a outra de 3 a 7 segundos. É muito rápido, né? Eu já fui muito taxada como doida, errada, brava, chata, antipática. Vários adjetivos bem ruins, que eu sei que vocês não concordam com isso. Mas talvez em algum momento já houve uma situação em que você olhou e talvez teve, né, essa percepção. Eu tenho um amigo, que ele é mesmo meu amigo até hoje. Vai fazer 8 anos de Lagoinha, então ele já deve ter uns 7 anos de alguma coisa de amizade. E eu lembro que quando a gente teve a nossa primeira conversa de verdade, a primeira coisa que ele falou comigo foi: nossa, você é gente boa, né? Eu achava você mó antipática. Tem mó cara de ruim, mó chata. Eu falei: nossa, amigo, por que você pensou de mim assim? Ele falou: sei lá, eu olhei para você e pensei: nossa, que menina chata. Que menina com cara de antipática. Mas na primeira vez em que ele falou algo comigo, aquilo foi quebrado. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas outra face. E às vezes nós passamos por pessoas que precisam de algo que nós temos a oferecer, mas nós não transparecemos aquilo. Essas microexpressões que nós passamos de impressão para as pessoas, né? Pode ser facial, postura, tom de voz, forma de falar, forma de gesticular, a cara fechada ou a cara sorrindo. Tudo isso cria uma imagem, mas sobretudo passa talvez uma autoridade, uma confiança ou não de qual Deus nós servimos. Se nós estamos em um ambiente onde acontece bebedeira, prostituição, e nós agimos como se aquilo fosse o nosso ambiente, mesmo você sendo crente, o que você acha que as pessoas vão achar?
que você faz parte daquele lugar. É claro que existem momentos em que, mesmo que a gente não queira, vai nos levar para este ambiente. Por exemplo, às vezes você tem um familiar que faz uma festa, e é seu pai ou sua mãe, e você tem que estar. Mas não é um ambiente que é favorável para você. Mas a sua postura, ela vai ditar aquele ambiente. Eu trabalhava numa empresa onde eu era a única cristã do meu setor. Nós éramos mais ou menos em 12 e eu era a única cristã. Mas em todos os momentos, eles sabiam se portar quando eu estava no ambiente. Já que eu tenho cara de brava, então as pessoas sempre acham que eu estou brava, mas é uma grande mentira. Mas muitas vezes, quando eu chegava no ambiente, o meu posicionamento, a minha postura naquele ambiente, ela já mudava tudo. Porque se eles estivessem falando de putaria, de bebedeira, de droga ou coisas do tipo, imediatamente eles paravam. Eles respeitavam que eu estava naquele ambiente e que eu não fazia parte daquilo. Mas eles queriam que eu estivesse ali. Então eles preferiam respeitar o meu posicionamento do que continuar com aquele tipo de conversa. Eles sabiam que tinha ambientes que eu nem ia, então eles nem me convidavam. E eles sabiam que eu não ia ficar chateado porque realmente não fazia sentido para mim estar naqueles lugares. E eu queria que você abrisse sua palavra comigo. Lá em Mateus 21, nós vamos ler a partir do 18. Vou pedir só para o pessoal do som, só me dá mais um pouquinho de retorno, por favor. Mateus 21, a partir do 18, e diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse-lhes: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, podem fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levanta-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ler até aqui. Marcos também, o livro de Marcos, também vai relatar parte dessa história. E em Marcos vai dizer assim que não estava na época de frutos. Simplesmente assim. Jesus, ele tinha acabado de entrar em Jerusalém. E a palavra fala que ele estava com fome. Quando Jesus, ele olha para aquela figueira, o que vocês acham que ele imagina? Olha, vou ali matar minha fome. Aquela figueira está com o quê? Com a aparência de que ela prometia ter frutos. Não é verdade? Pode parecer muito estranho, né, quando a gente olha para essa situação, porque se Jesus, ele olha para aquela árvore e ele vai em direção a ela, imaginando, né, trazendo essa certeza de que aquela árvore, ela teria frutos, por que ele chega ali e ele amaldiçoa ela? Aqui nós precisamos entender que existe duas situações nesse ato simbólico que Jesus traz. Muitas vezes nós, assim como essa árvore, pode aparentar algo que não é. Pode estar mostrando e vivendo algo que não é verdade. Aqui, se nós trazemos para a nossa realidade, o que essa árvore, né, que aparentava ter frutos, pode se assemelhar aos nossos dias de hoje? Nós podemos servir, podemos fazer, podemos evangelizar,
podemos o tempo inteiro falar de algo que nós realmente não vivemos. Um ato, né, muitas vezes de religiosidade, mas sem resultados verdadeiros, sem fé fundamentada, sem justiça, sem obras, simplesmente por falar, simplesmente por achar que para me encaixar em algo, eu preciso aparentar ser algo. E eu viver uma farsa, ou me adaptar a um ambiente, a um sistema, só porque sim. O que as pessoas têm visto quando elas olham para você? Se você puder trazer essa palavra para dentro do seu coração, numa autoanálise, o que você tem passado para as pessoas à sua volta? Qual a impressão que as pessoas estão tendo ao seu respeito quando elas te veem? Quando elas olham para você, olham para a sua postura, para o seu posicionamento, o que elas têm visto? Será que é uma aparência? Será que você tem gastado uma energia muito grande para parecer ser algo que realmente não é? Hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, as nossas folhas podem ser representadas por aquilo que nós temos: casa, carro, bom trabalho, muitos seguidores, cargos ministeriais. Mas será que é tudo só aparência? Eu precisava aqui de alguns voluntários para vir aqui. Eu precisava de 10 pessoas. Vocês podem vir? Quem pode vir? Levanta e venha. Bora, bora? Aqui em cima. Tá faltando 2, não? Fica aí, viu, gente? Então, vou chamar aqui o Schneider. Dá uma salva de palmas para a nossa árvore frutífera. Schneider será aqui representado por essa árvore que dá frutos. E ele vai aqui fazer um trabalho, né, de evangelismo. E ele vai aqui buscar os frutos dele. Quando ele te convencer, você encosta nele, tá? Vai segurando ele aí. Isso. Vai agarrando ele aí. Pode ir, gente. Os que ele convencer, vocês vai, não tem medo não. Agarra na árvore frutífera e vai. Eu não sei, vai que ele tá falando uma coisa bem convincente, tipo, vem cá que tem pão de queijo, café, coisas do tipo. Vocês não sabem, né? Pegou? Bora que ele tá pegando os frutos dele aqui. Bora, não desgarra não, gente. Junta aí. Eu sou mineiro, você só pensa nisso, né? Para sequestrar a gente é fácil. Um pão de queijo, um café, Jesus vai estar lá na mesa, então já foi. Quando você vê... Uma salva de palmas para essa árvore frutífera que carregou todo mundo, para os nossos voluntários, muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei o que ele falou para convencer vocês não, mas espero que era algo relacionado a Jesus.
Aqui nós vemos, né, um cenário onde, quando uma pessoa se posiciona e decide viver a vontade de Deus, ela consegue influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, Ele nos chamou para sermos frutíferos, para vivermos uma vida, e uma vida em abundância. Uma vida onde nós vamos ser aqueles que vamos transformar aqueles que passarem em nossa volta. E nós precisamos nos posicionar. Note que teve um ali desgarrado que não quis ir imediatamente. Mas o fato dele não querer naquele momento e a gente respeitar, não quer dizer que a gente tem que simplesmente abrir mão. Schneider ainda muito melhor do que a minha dinâmica, ele ainda rodou a igreja inteira, deu uma volta, e voltou e tentou ali mais uma vez convencer ele a ir junto com ele, a viver essa jornada de transformação. E nós precisamos não só aparentar, mas começar o quê? A dar frutos. Nós temos um ditado, né, que fala que a árvore se conhece pelos frutos. E as pessoas à nossa volta, elas vão olhar para a gente e elas vão ver os frutos que nós estamos produzindo. Jesus, quando ele chegar perto de nós, né, que aqui a palavra diz, né, que Jesus ele vai até essa árvore e quando ele olha não tem nada, que nós possamos buscar no nosso coração com toda a intensidade do nosso ser, que quando Jesus olhar para nós, ele veja frutos produzindo em nós. Ele veja frutos sendo produzido para alimento daqueles que ele colocar à nossa volta. E aqui nós vemos um segundo ensinamento, que é Jesus nos mostrando que aquilo que nós pedirmos e temos fé, nós vamos receber. Se nós olharmos para essa passagem e ver que algo simbólico pode acontecer, e ele fala, se vocês pedirem coisas ainda maiores, vocês poderão fazer. E nós precisamos viver essa fé verdadeira, essa fé que produz frutos, que tem ação verdadeira, que tem obra. Talvez você está olhando para mim e está pensando, meu Deus, mas eu não tenho chamado evangelístico. Eu nem sei falar com as pessoas lá fora, eu não consigo. Mas Deus vai te usar com aquilo que você tem, com aquilo que você já carrega, com a simplicidade que você tem. Talvez você olhe para mim e pense assim, nossa, ela é fácil, é pastora, prega, mas sabe que nem sempre foi assim. Você acredita que eu nasci pastora? Você acredita que foi uma jornada muito difícil? Alguns de vocês já ouviram o meu testemunho, mas rapidamente, eu fui ganha perto do carnaval. E eu acho que eu já tinha meus 19 anos, eu nunca tinha ido no carnaval. Eu me desviei com 12 anos, passei por uma depressão e andava na rua escondida, ninguém me via, eu era igual um fantasma. Com meus 15 anos eu decido chegar perto de um grupo. E quando eu chego perto desse grupo, eu tive que aprender a me adaptar a este grupo. Esse grupo bebia, usava as roupas peladas, ia para ambientes que não fazia sentido nenhum para mim, que eu não conhecia, mas eu decidi viver aquele mundo. E eu vivi dos meus 15 até os meus 19 anos nesse mundo. Foram 4 anos muito intensos, de muitas coisas erradas, de um mundo que eu não gostaria de ter visto. E quando Jesus ele me resgata, eu estava prestes a ir para o carnaval, e eu escuto uma pessoa que tinha uma postura diferente, e que essa postura me trazia raiva, porque eu queria ser daquele jeito e eu não tinha. Ela tinha uma alegria genuína, sabe aquela pessoa que é feliz só porque sim? E eu ficava assim, não é possível, é mentira. Como eu vivi uma farsa, como eu vivi uma mentira, eu achava que todo mundo à minha volta estava vivendo da mesma forma. Então, quando eu via ela feliz, alegre, 7 horas da manhã, já gritando na cara de todo mundo, já tinha corrido 5 quilômetros, verdade, tá, gente? Que ela já tinha corrido 5 quilômetros, já tinha acordado 5 horas da manhã para orar, e estava toda feliz, gritando e motivando todo mundo. Quem não tinha motivação, ela tinha para a pessoa também. Era uma coisa louca, eu ficava assim, é mentira. Sei lá se era droga, o que eu achava que ela tinha.
Mas eu sei que eu criticava muito. Tá vendo que não era fácil gostar de mim? Nesta época eu dou razão. Nesta fase, antes de Jesus, eu vou dar razão, que não era fácil gostar de mim. Mas ela vivia frutificando e transbordando algo que eu nunca tinha visto. Ela realmente, ela vivia, e quando ela conversou, eu ouvindo ela conversar com as pessoas, e ela falava assim, porque Jesus pode mudar a sua vida, Ele pode transformar, Ele pode tirar você, beber pra quê, menino? Vai pro pagode, nada, não vamos pra igreja. Lá é legal demais, tem Jesus, Jesus cura, transforma, salva. E eu ouvindo de longe, pensando, será que é verdade? E eu naquela época, eu juntei com umas amigas e falei, não, bora pro carnaval. Vamos viver uma vida louca. E eu lembro que, pouco tempo depois, eu passei por uma separação de um namoro. E ela me viu ali, mal na empresa, chorando. Na verdade, eu nem estava chorando. Ela só olhou para mim e viu que eu não estava bem. E foi a única pessoa da empresa, ou da face da terra, que percebeu que eu estava disfarçando uma dor. E ela olha para mim e ela fala comigo, olha, Jesus pode curar essa dor. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho um Jesus que eu posso te apresentar, que muda, que transforma e que restaura. Nisso eu já estava em prantos, né? Antes eu não estava chorando, agora eu já estava. E eu olhei para ela e falei, eu quero esse Jesus. Se existe esse Jesus que cura, que sara, que restaura, eu quero é o seu. Porque eu já conheci um ali que era só os pastor top, o povo que podia falar com ele. Mas você estava falando que tem um que cura, que restaura, que transforma, eu quero. E eu falei para ela, eu quero ir. E ela falou, então vamos comigo no encontro com Deus, me explicou e não sei o quê. E eu falei para ela assim, eu vou, mas eu só vou depois do carnaval. Ousada eu, né, plena face da morte, querendo ainda ir. E resumindo, eu fui para o carnaval, passei os piores dias da minha vida. E quando eu volto e falo para ela, nossa, Michele, eu sofri demais nesses dias, meu Deus, tanta coisa deu errado. Eu nunca mais, eu fiz uma aliança com o Senhor que eu nem sabia que era isso, mas eu falei, nunca mais eu volto para o mundo se Ele me resgatasse. Se eu tivesse certeza que Ele estava ali comigo, eu nunca mais eu ia sair da igreja. E ela falou comigo assim, que bom, aleluia, então glória a Deus, vamos para o encontro com Deus. Sofri, paguei meu encontro com Deus, fui para o encontro com Deus, depois que eu voltei do encontro com Deus, ela falou comigo assim, Pri, eu orei tanto por você nesse carnaval, mas a minha oração, ela foi assim, Deus, que ela sofra demais nesses dias, que seja os piores dias da vida dela, mas que o Senhor não deixe o inimigo tocar nela, que ela volte inteira, mas que ela sofra tudo que ela tiver que sofrer, que ela veja as piores coisas que ela puder ver nesse carnaval, para ela nunca mais querer voltar para o mundo. Eu falei, que oração poderosa, porque ela subiu para o céu, os anjos se encarregaram de realmente permitir tudo dar errado, tudo deu errado. Pensa que assim, ó, gente, teve de tudo, teve de perseguição na estrada com o carro, de gente apontando arma para mim, de gente me levando para o meio do nada, de gente falando, fica aí, se vira para ir embora, no meio do nada, me abandonando. Olha, pensando na pessoa que sofreu. Teve até arrastando, eu escondendo debaixo do carro, com medo dos bandidos me matar. Ó, pensa que a situação foi grave. Eu chorei, eu falei, nunca mais eu volto, que isso não é vida não. Mas isso só aconteceu porque teve alguém que decidiu frutificar. Teve alguém que não aceitou ser estéril. Teve alguém que disse sim para o Senhor, que olhou e falou, eis-me aqui, Senhor. Me envia para pregar. E note que muitas coisas que ela fez para me evangelizar, não foi gritando. A minha percepção errada dela, de primeira, foi que mulher doida, que energia que não existe, que eu não tinha nenhuma, né? Mas, quando eu comecei a olhar bem, eu vi que existia algo diferente. Eu vi que existia algo que eu gostaria de viver. E quando eu decido sair deste ambiente de esterilidade e começar a ir para um ambiente frutífero, eu começo a ver o mover de Deus nas coisas acontecer. Eu vou para o meu encontro com Deus, me encontro com o Senhor, tenho uma experiência maravilhosa, decido viver com Ele eternamente. E um belo dia, eu não sabia, eu saí do meu trabalho,
a empresa que eu fazia parte pediu para eu fazer um acordo com eles. Eu saí, fiquei desempregada. E eu falei com ela, pastora, eu quero ir ajudar na igreja, fazer alguma coisa. Então eu comecei durante a semana ir para a igreja, limpar a igreja. E depois de uns dias eu falei, deixa eu fazer bazar. Ela falou, faz bazar. Eu comecei a fazer bazar na igreja. E depois de uns dias eu falei, eu posso colocar uma placa aqui, tipo, faz aqui seu pedido de oração? E ela falou, faz a placa. E lá eu fiz a placa, faça aqui seu pedido de oração. Comecei a ir para a igreja durante a semana. E um belo dia me para uma senhora na porta da igreja e ela fala, você pode orar por mim? Claro, nem sabia orar, gente. Pensa, vocês acham que eu estou falando aqui que eu sabia? Não sabia não, tá? Não sabia o que eu estava fazendo. E eu falei para ela assim, você quer que eu ore pelo quê? E ela falou, pela minha família. Minha casa está ruindo. Eu não tenho relacionamento com meu marido, ele só bebe. Meu filho está afastado. E eu queria muito que a minha família se rendesse ao Senhor. Eu queria muito viver uma vida com Deus. E eu falei com ela, vamos orar. E ali a gente começou a orar. E eu, ousada, falei com ela assim, vamos abrir uma célula na sua casa? Um GC. E eu falei com a pastora é minha filha. Você acabou de converter, você não pode abrir uma célula. Eu falei, seu irmão líder. Ela falou, seu irmão líder. Fui lá, cacei os líderes lá e falei, abre uma célula comigo. E abrimos uma célula na casa dela. Começamos ali a evangelizar ela e a família dela. E para a honra e glória do Senhor, ela ainda está lá, frutificando no Senhor. A família dela foi restaurada. E ela continua lá, naquele lugar, naquela cidadezinha, naquele bairrozinho que talvez ninguém imaginou, lá servindo ao mesmo Deus. Frutificando, fazendo com aquilo que o Senhor me levou a fazer com ela, fazendo com outras pessoas. Chegou a hora de nós nos posicionarmos e mudarmos a nossa realidade com o simples, com o que a gente tem. Parar de achar que nós precisamos ser grandes pregadores. Abrir live no Instagram. Se fizer, faça. Se Deus te chamou para isso, faz. Mas é no seu dia a dia. É nas pequenas coisas. É em ver alguém chorando dentro do ônibus e falar, Jesus te ama, não desiste não. Quantas vezes eu já fiz isso, gente? Louca. Ia toda tremendo, orando para a pessoa não falar mais nada. Não pedir nem ajuda, que eu só sabia falar, Jesus te ama, não chora não. Ele pode te curar, só isso que eu sabia falar. Mas muitas vezes nós achamos que nós precisamos de grandes manifestações e Deus está esperando o nosso posicionamento. Deus está esperando somente nós nos colocarmos à disposição e dizer, eis-me aqui, Senhor. Se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. Com o que eu tenho, com o que eu sei, com o pouco que eu acho que eu tenho, eu vou entregar para quem não tem nada. Quando a Michelle fala comigo, existe um Jesus que pode te curar e restaurar, pensa numa pessoa que estava no menos 20, sei lá, nos menos 1000, que eu não tinha nada. E quando ela me dá a ponta de esperança que existia alguém que podia realmente curar, me restaurar, me salvar, eu fiquei doida, desesperada. Eu falei, eu quero. Onde que ele está? Onde que eu vou? As pessoas precisam olhar para nós e ver esperança. Elas precisam olhar para nós e ver que existe um Deus que realmente pode trazer cura e restauração através de nós. Através de um simples eu te amo. Ou vai ficar tudo bem. Não desiste não. Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Onde nós estivermos ligados nele, nós vamos transbordar. Nós vamos abundar. Imagina a cena que o Schneider aqui levando 9 pessoas com ele. Se cada uma dessas 9 levar mais 9, esta casa ficará pequena para nós. E nós precisamos aprender a nos posicionar. Em Isaías 6:8 diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E eu busquei a definição dessa palavra conclamando e diz assim: chamando com força, convocando, convidando com autoridade e urgência. Olha o chamado do Senhor. Olha essa pergunta do Senhor: a quem enviarei? Será que é nessa
nessa noite que você vai se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa-me aonde o Senhor desejar, usa-me na simplicidade daquilo que eu tenho para oferecer. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Paulo, em um momento em que ele está indo para Jerusalém, ele já sabia que aquilo, a missão que ele ia levar, ela não seria fácil. Mas algo ardia em seu coração. Nada mais importava a não ser cumprir a vontade do Senhor, a não ser levar a palavra do Senhor, levar a cura, restauração, esperança, libertação. E em Atos 20, 24 diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Será que nessa noite você pode fechar os seus olhos no seu lugar e começar a clamar para que o Senhor coloque esse mesmo fogo no seu coração, esse mesmo desejo no seu coração de abrir mão do que for, de agir como se a sua vida não tivesse valor algum, a não ser cumprir a vontade e o chamado do ID do Senhor. Será que nessa noite nós possamos sair daqui como adultos maduros na fé, confiantes em Cristo Jesus, crendo que nele, se nós estivermos nele, na fonte verdadeira, nós seremos frutíferos. E nós não só seremos frutíferos, mas nós influenciaremos outras pessoas a serem frutíferas no Senhor. Por mais pressão que seja a situação, comece a falar: Pai, muda-me. Controle ainda está. Se você puder, coloque as suas mãos sobre a sua cabeça e fala: Senhor, me dá autoridade, me dá as palavras certas quando alguém precisar ouvir do teu nome. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai, nessa noite, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, torna-nos, Senhor, frutíferos. Vem sobre o nosso coração nessa noite, ó Pai, trazendo cura, trazendo restauração. Nessa noite nós oramos, ó Deus, para que o Senhor restaure ministérios escondidos, aqueles que foram, Deus, guardados debaixo da cama. Nessa noite nós chamamos a existência, ó Deus, aqueles que estão escondidos, acuados. Muitas vezes que Satanás tem tentado trazer covardia sobre o coração. Nessa noite nós oramos por ousadia do Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos dê espírito, autoridade do Senhor, que o nosso espírito vá em direção à tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus.
nós vamos orar por você. Pai, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha com verdade, com coragem neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ir além. Nós não queremos ser mais os mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus, que nesta noite, ó Pai, nós possamos sair daqui ativados em Ti. Em nome de Jesus, vem sobre os corações, ó Pai, que estão com medo. Vem, Espírito Santo de Deus, que o Teu verdadeiro amor lance fora nessa noite todo medo. Que haja verdade nessa noite, ó Pai. Nós nos posicionamos, nós buscamos posicionamento no Senhor. Que nessa noite, ó Pai, cada uma dessas pessoas que decidiu se posicionar e viver o novo do Senhor, coloque, ó Deus, autoridade sobre elas. Coloque autoridade sobre cada palavra. Coloca posicionamento, ó Pai, em nome de Jesus. Que cada um que olhar para elas, ó Pai, veja o Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas possam olhar e ver a Tua presença. E ver, Deus, que nós não pertencemos a esse mundo. Que nós só estamos aqui de passagem. Que existe algo maior e nós queremos frutificar. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer. Nós queremos frutificar o Teu reino. Nós queremos levar a Tua palavra nesta nação, ó Pai. E nós oramos nessa noite. Arde, ó Deus, uma chama no nosso coração. Que essa chama ela não pare de queimar. Que o desejo do nosso coração de evangelizar, de falar do Teu amor, ele cresça e cresça e cresça cada dia mais. Que nós possamos levar, Deus, a Tua palavra através do nosso testemunho todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. E nós vamos aqui agora fazer um ato profético. Vou pedir para que os nossos líderes entreguem para vocês, para cada um papel e uma caneta. E eu quero que nesse papel você coloque pelo menos o nome de 2 pessoas. Se der tempo de colocar mais, coloca todo mundo. Mas esse é um ato que você vai colocar 2 pessoas da qual você vai se comprometer em orar por elas e falar de Jesus para elas. Onde você vai levar uma palavra de ânimo para essa pessoa, seja presencial, seja online. Mas eu quero que você coloque aí. E à medida que você colocar, eu quero que você coloque aqui diante do altar, pois nós vamos orar junto nessa noite, amém? Nós vamos orar junto com um ato profético, em dizer para o Senhor: eis-nos aqui, ó Pai, conta conosco, conta comigo, ó Deus. Pede o Senhor para trazer sua memória quem é esse amigo, essa pessoa, esse vizinho que precisa ouvir uma palavra de fé, que precisa ouvir uma palavra de esperança, que precisa ouvir que Jesus cura, restaura, transforma, liberta, pode fazer nova todas as coisas. Tem muitas pessoas que talvez elas nunca, nem passou na cabeça delas que a situação que elas estão vivendo pode ser resolvida através do nome de Jesus. Tem pessoas que nem imaginam que se elas colocar o nome de Jesus na vida delas, tudo pode mudar, tudo pode transformar.
E eu queria te convidar a levantar um clamor. Se vocês quiserem, pode deixar as canetas aqui também, que depois nós recolhemos. Talvez você aqui colocou o nome de pessoas que você ama muito e que talvez te dói muito ver essa pessoa perdida. Talvez te dói muito ver essa pessoa vivendo uma vida sofrida, perdida em vícios, perdidas em bebedeiras, em noites intermináveis de prostituição. E talvez o Senhor, Ele está te dando nessa noite uma oportunidade de você ser o intercessor dessa pessoa. Então, juntamente comigo e com os líderes aqui do Legacy, eu queria te convidar a levantar um clamor pela vida dessa pessoa. Com todo o amor do seu coração, que você realmente fosse movido a esta oração sincera e verdadeira. Tendo essa verdade no seu coração, de que o Senhor, Ele pode mudar completamente essas realidades. Pai, nós colocamos, ó Deus, cada uma dessas pessoas aqui representadas diante do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo sobrenatural para efetuar na vida dessas pessoas. E nós não aceitamos, ó Pai. E nessa noite nós nos levantamos como intercessores, pois não aceitamos elas irem para o inferno. Nós nessa noite levantamos um clamor para que o Senhor restaure, para que o Senhor venha sobre esses corações, ó Pai, para que o Senhor mova no coração deles o desejo. Talvez, Senhor, tenha aqui pessoas representadas que nunca procurariam o Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos, ó Deus, move na vida dessas pessoas. Move nesses corações, ó Deus, para que no momento em que elas precisarem, que elas nos encontrem, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, vai sobre cada uma dessas pessoas que talvez estão em depressão, talvez estão cativas em vícios, em pornografia, em vícios de drogas, em bebidas alcoólicas. E nós nessa noite damos uma ordem para que Satanás e seus demônios soltem essas pessoas agora. Nesta noite nós profetizamos vida sobre elas. Nós profetizamos vida sobre elas. Nós profetizamos vida sobre cada um delas, ó Pai. Nós intercedemos e nós clamamos, ó Deus, traz vida sobre esses corações, ó Pai. Traz vida sobre elas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós profetizamos vida sobre ela. Nós profetizamos em nome de Jesus. Sopra sobre o vale de ossos secos e comece a se transformar em vida. Sopra, Senhor, o teu fôlego de vida sobre aqueles que estão morrendo, ó Deus. Restaura, Pai, e transforma cada uma dessas pessoas. Assim como um dia nós ouvimos que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor transforma, nós pedimos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para levar essas palavras de vida sobre essas pessoas aqui representadas, ó Pai. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Nós clamamos, ó Pai, usa-nos, Senhor. Será que você pode cantar essa verdade nessa noite? Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós clamamos por mais de ti, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai. Coloque sobre nós, ó Deus, a armadura do Senhor, para que nós possamos ir, para que nós possamos falar do teu amor, para que nós possamos levar a tua verdade. Trabalha em nosso coração, ó Deus, para que nós possamos ser árvores frutíferas. Trabalha em nós, ó Deus, para que as pessoas olhem e vejam o Senhor sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. E eu queria que com os seus olhos fechados, se há alguém aqui nessa noite que está decidido a viver uma nova vida com o Senhor, que ouviu essa palavra e sentiu e ouviu
Senhor para se consertar, para viver uma vida intensa em Deus, largando tudo, abrindo mão de todo pecado no mundo e fixando seus olhos no Senhor. Nessa noite nós temos aqui essa oportunidade para você decidir se entregar para Ele. Se há aqui alguém nessa noite que decide hoje caminhar com o Senhor, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador, eu queria te pedir, todos com os olhos fechados, se você ouviu esse chamado e decidiu hoje aceitá-lo, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Ou talvez você está aqui, já caminhou com o Senhor, já se entregou um dia para Ele, mas os prazeres do mundo acabaram te chamando e você andou afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite está decidido a voltar, a caminhar com Ele, a verdadeiramente ser usado por Ele, frutificar por onde você estiver. Se você está em uma dessas condições, levante as suas mãos que nós queremos orar por você. Nós queremos te fortalecer na fé, nós queremos ser os braços do Senhor nessa terra, nas suas vidas. Existe alguém em alguma dessas condições? Aleluia. Então, com seus olhos fechados, talvez você ergueu suas mãos e eu não vi, me procure aqui no fim do culto. Ou talvez você que está em casa tomou essa decisão hoje verdadeira e profunda, nos procure, deixa aqui uma mensagem que nós vamos entrar em contato com você. Será que você pode erguer suas mãos como quem recebe um presente? Pai, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra ter vindo de encontro ao nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, nos leve debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. Que essa palavra, ó Pai, ela não se perca. Nós desde já oramos pelo evangelismo de amanhã. Lega-se em unidade com o ID. Nós iremos, ó Deus, pregar a Tua palavra neste bairro. Nós iremos levar palavras de salvação, de cura neste bairro. E nós desde já oramos, ó Deus, pedindo para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor nos dê sensibilidade, para que o Senhor nos dê ousadia para ir, para falar do Teu amor com aqueles que precisam ouvir. Que o Senhor nos dê, Deus, em nome de Jesus, toda a autoridade necessária. E nós te clamamos, ó Deus, que nós só possamos ir se o Senhor for à nossa frente. Que nós possamos amanhã ter grandes testemunhos desse mover de evangelismo, ó Pai. Nós estamos dispostos e nós dizemos, eis-nos aqui, ó Pai. Envia-nos, ó Pai. Envia-nos onde for a Tua vontade, ó Deus. Que aqueles que não estarão no evangelismo, ó Pai, estejam em oração, estejam evangelizando onde estiverem, ó Pai. Que nós amanhã possamos ter uma experiência sobrenatural na Tua presença, em o nome de Jesus, ó Deus. Nós te louvamos nessa noite e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor?